Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa Fraternidade Espírita Candeia de Maria, ao nosso canal aqui do YouTube. Hoje é terça-feira, né, um dia especial onde temos os tratamentos espirituais. Então, a gente pede que cada um se aquiete um pouquinho no seu cantinho, fique de uma forma mais tranquila, relaxada. Não esqueça também da água para fazer a fluidificação, né, o tratamento espiritual, né, para cada um. E agora, né, esvazie um pouquinho a mente, acalme o coração, se conecte com os trabalhadores espirituais da casa, para que o tratamento possa ser efetivo, possa auxiliá-los em casa e que essas reflexões que a gente faz, que possam servir de utilidade, né, para todos, que desperte de alguma forma novas ideias, instrua, né, e ajude de alguma forma na vida de vocês. Meu nome é Diego, para quem não me conhece. Tenho hoje a missão aqui de trazer uma reflexão para conversarmos um pouquinho. Seria a continuidade da última reflexão que eu fiz umas semanas atrás, que se refere, né, ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Amai os vossos inimigos. É um tema muito importante, né? Onde Jesus nos passou, né, essa máxima. E então vamos continuar a nossa reflexão, vamos relembrar também alguns conceitos para que possamos entender e, de alguma forma, até mesmo botar em prática na nossa vida. Então a gente viu na outra reflexão sobre principalmente essa questão de não combater o mal com o mal, né? Pagar o mal, não com o mal, pagar o mal com o bem. E de alguma forma, né, fazendo uma analogia, o mal seria, pagar o mal com o mal seria mais ou menos como se uma casa estivesse pegando fogo e nós, de alguma forma, querendo acabar com isso, jogássemos mais fogo, né? Jogássemos gasolina, jogássemos álcool, esperando que isso fosse ajudar. E se pararmos para pensar, logicamente, né? Racionalmente falando, nunca isso vai funcionar, né? Vai só multiplicar. O sangue só vai se multiplicar, né? O ódio só vai piorar as coisas. Então, como é que a gente apaga esse incêndio, né? Com fogo que não vai ser, né? Então, com água, chamando bombeiro, de alguma forma bem diferente do que às vezes a gente está até acostumado com às vezes até a criação nossa, né? Ou às vezes na sociedade, né? Que a gente vive, nós meio que estamos condicionados a querer revidar, né? A pagar com a mesma moeda, a não levar insulto para casa. Então, tem muitos conceitos que a gente, se parar para refletir, a gente vê que ainda está muito errado e a gente ainda precisa construir uma sociedade melhor, né? Uma sociedade que sejamos mais felizes, mais fraternos. Então, não é, né, revidando que a gente vai mudar o nosso mundo para melhor. Não é revidando que a gente vai ser mais feliz. Então, aqui a gente vai ler, compreender um pouquinho mais esses ensinamentos e de alguma forma tentar levar isso para a nossa prática diária, às vezes mudando algumas atitudes, né? Bom, então, meus amigos, vamos continuar a partir da parte do item 5, né, desse capítulo 12, que é os inimigos desencarnados. Então, né, na reflexão anterior, a gente falou um pouco dos inimigos encarnados, mas a gente tem que lembrar que no momento que nosso inimigo desencarna, ele não vai deixar de ser o nosso inimigo, né? Ele vai continuar sendo. Os famosos obsessores, né? Então, vamos lá. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens. A maldade não é o estado permanente. Então, o bem e o mal, né? Para a gente relembrar alguns conceitos. O mal, na verdade, né? Se a gente pegar o conhecimento, né, espírita,
o mal não existe. O mal seria a ausência do bem. O mal seria a ignorância. Então, o mal não foi feito, o bem não foi feito para combater o mal, não foram feitas coisas para se combaterem, né? Na verdade, o mal é a ausência do bem, é um estado de transição até o homem atingir o bem, né? Até atingir a perfeição moral, intelectual que, né, almejamos com o passar da nossa evolução. Mas o mal não foi criado para ser duas, né, o mal e o bem não foram criados para ser duas forças para se combater. A gente entende que o bem tem que evoluir, tem que contrabalancear, tem que diminuir o mal, né, aos poucos, mas é um estado gradativo que, né, com a evolução isso vai naturalmente acontecendo, não de uma hora para outra, né? A gente vê o nosso mundo, né, a nossa história, o quanto que a gente já progrediu, mas o quanto que a gente ainda tem a progredir. Então esses ensinamentos vão nos trazer novas formas, né, de entender isso. Então não é o estado permanente, né, essa maldade. E que ela se deve a uma imperfeição momentânea, né? E que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Então, o homem mau não está fadado, né, eternamente a ser mau. Ninguém nasce para fazer o mal, inclusive, né? No nosso planejamento reencarnatório, quando a gente faz, né, nem sempre fazemos parte desse planejamento. Muitas vezes, às vezes a gente nem participa, mas em muitos casos também participamos. Mas de qualquer forma, a gente não nasce para fazer o mal. A gente tem tendências, né? Tendências, instintos, tendências de outras vidas que às vezes estamos sujeitos, às vezes, a fazer, mas não somos obrigados, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa consciência e somos responsáveis, né, por nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos atos. Vamos lá. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio mesmo depois de ter deixado a terra. Então o espírito entende isso, né? Que o inimigo vai continuar sendo o nosso inimigo mesmo encarnado e depois desencarnado, né? Sendo o famoso obsessor. E que assim a vingança falha do seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Então, uma vingança, né? Se a gente mata algum inimigo nosso em vida, isso vai acabar? Não, só vai multiplicar. Isso só vai levar para outras existências e não vai ter um basta, né? Tem que dar um basta. Por isso que estamos estudando, né? Pagar o mal com o quê? Com o bem. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar por conseguinte uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos o pretexto de represálias. Então aqui, amai os vossos inimigos. A gente falou na reflexão passada que a nossa linguagem é pobre, né? Porque o amor é uma palavra para, às vezes, vários entendimentos, várias formas, nuances de amor. Então, o que Jesus quis dizer com amai os vossos inimigos não seria o amor de confiança, de carinho, né, para os nossos inimigos. Não é essa a ideia. Embora que quando o espírito está em estado que nem Jesus, né, de espírito crístico, já é um espírito puro, ele vai amar incondicionalmente a todos, mas no estado que estamos, esse amar seria mais um sentimento de
respeitar, de não desejar o mal, de não querer revidar, de não querer multiplicar o mal, de querer dar um basta, de querer não querer multiplicar esse mal, de querer o bem, de querer ser feliz e deixar o outro ser feliz, de deixar o outro aprender consigo mesmo, né, e não prejudicá-lo, né? Pelos bons... e aqui fala, né, fazendo, né, um bom procedimento, né, tomando uma boa ação, mesmo sendo prejudicado, pelo menos, né, de forma inconsciente, vai ser tocado, né, esse nosso inimigo, e pelos bons procedimentos também tira pelo menos todo o pretexto de represália, né, pelo sentimento de querer já revidar, de querer fazer isso. Então, já é uma forma menos de diminuir esse entrave, né, contra esse inimigo. De um inimigo pode-se fazer um amigo, né? Quantas, enfim, né, cada um, mas quantas histórias às vezes de alguém que você não gosta em um determinado momento da vida, que já foi às vezes um inimigo, alguma pessoa que você não ia, e depois de tempo, né, às vezes vocês já se tornam às vezes até amigos. E isso com o tempo, né, o tempo acaba mostrando, né, e acaba às vezes mudando as pessoas, amadurecendo as pessoas, melhorando, né? Pode-se fazer um amigo antes e depois de sua morte. Pelos maus procedimentos, então ao invés de fazer o bem, fazer o mal, o que acontece? Ele se irrita e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então, né, acaba multiplicando, acontece entre aspas a justiça, né? Porque a gente aprende pelo amor, pelo perdão, pela compreensão, pela benevolência, pela caridade ou pela dor, né? Não perdoando, não sendo, né, praticando o mal, né, querendo fazer justiça com as próprias mãos, querendo multiplicar o mal, respondendo insulto com insulto. Então, como é que a gente vai querer? Tudo que a gente vai plantar, a gente colhe, né? E não necessariamente a gente vai colher exatamente o que a gente plantou, dependendo da atitude que a gente ainda tiver, né? A gente pode pagar os nossos débitos tanto com o amor quanto pela dor. As duas formas, né, de pagamento que a gente consegue fazer. E pagar com o amor ainda é um pouco difícil para a gente, né? Somos muito egoístas ainda, muito orgulhosos. Então, na maioria das vezes, a gente acaba vivendo o dia a dia na correria, pensando só no material, não levando desaforo para casa, né? E aí o que acontece? A gente paga com amor? Deveria pagar, né? Se a gente parar para refletir. Então temos que pensar. No fim a gente acaba pagando muitas vezes com a dor. Vemos, né, muitas pessoas pagar com a dor, com dificuldades, enfim, com as mais variadas dificuldades que a gente vê no nosso mundo de provas e expiações. Então a dor serve para pagar débitos e também serve de estímulo, de forma para a gente se melhorar, aprender com os nossos erros. Ideal é a gente tentar, nem com os nossos erros, tentar aprender às vezes com a observação, né? Os nossos erros, com erros dos outros, mas que sirva de lição para que não cometamos os mesmos, né? E que a gente possa nos melhorar e evoluir. Então, se a gente faz o mal, provavelmente vamos, né? Se a gente responde com o mal, vamos provavelmente colher o mal, né? Então, o nosso algoz, o nosso inimigo, vai ser, serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou, né? A nós mesmos, por exemplo. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, né? Nossos obsessores, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação.
e, como consequência, da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Então temos que aceitar essas situações, não de forma passiva, né? Quem às vezes ouve aceitação, tem que aceitar, mas não é aceitar e ficar de braço cruzado. Aconteceu algo de ruim na minha vida, estou sendo vítima de uma suposta injustiça, né? O que eu faço? Eu revido com mal, eu fico de braço cruzado, ou eu penso de forma consciente, racional, com amor, com caridade, de que forma melhor eu posso proceder agora, a partir daqui, né? Então, essas reflexões sempre nos convidam a isso, a elevarmos nossa consciência do bem e do mal, pensarmos de forma racional, vivermos o presente para tomarmos atitudes corretas. Lembrando que vivemos em sociedade, estamos cercados de amigos, de pessoas que podem às vezes nos auxiliar também, né, em momentos de dificuldade. Então não estamos sozinhos. E lembrar também que temos nosso anjo da guarda, além do nosso mestre Jesus, além de Deus, mas temos o nosso anjo da guarda a que que podemos pedir em nossas orações ajuda para discernir, ajuda, né, para resolver alguma questão que estamos às vezes em dificuldade, em dúvida. Então a gente às vezes esquece, mas perde às vezes oportunidades de nos melhorar se a gente às vezes pedir auxílio, né? Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Então, a gente, para perdoar os inimigos, para amar os inimigos, o que a gente tem que fazer? Uma delas, né? Uma das ações que a gente pode tomar no nosso dia a dia mesmo, né? A partir dessa reflexão, o que você pode fazer em casa, talvez para se melhorar? Primeira coisa, oração é muito importante. Então, orar pela gente, pelos nossos familiares, nossos amigos, mas orar pelo nosso próximo. Orar pelo nosso inimigo, para que a gente não... Primeiro, orar por nós para não desejarmos o mal ao nosso inimigo. Já é um tipo de oração, uma parte da oração. A outra, orar para que o inimigo possa receber auxílio, para que possa, às vezes, enxergar os seus erros e que possa se melhorar. E isso serve tanto para os inimigos encarnados, desencarnados, obsessores, enfim, para todos, né? Então, a oração é uma parte, né? Outra, vigiar pensamentos, né? Orar e vigiar. Então, oração e vigiar, né? Sermos observadores, vigiar os nossos atos, os nossos pensamentos, porque tudo que a gente pensa, a gente está atraindo para a gente. A gente é como se fosse uma estação de rádio, né? Se a gente liga a frequência de maus pensamentos, de pensamentos negativos, normalmente a gente atrai espíritos com a mesma faixa de vibração de pensamento. Então, devemos de alguma forma procurar modificar essa vibração, mudar essa faixa de rádio para que possamos atrair bons espíritos. Então, mudar os pensamentos, vigiar os pensamentos, porque os nossos pensamentos tornam-se ação, né? O pensamento vai gerar ação. Então, se a gente só pensa coisa ruim, é comum cometermos ações ruins. Se pensamos coisas boas, é mais comum cometermos coisas boas. Então, a gente precisa modificar isso. Bom, seguindo. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade. Que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Então, né, essa máxima
está no universo. Existem muitas moradas na casa de nosso Pai, então a gente está no universo, né, que existem uma infinidade, né, de mundos e de espíritos. Então essa máxima é uma lei universal, né, que vai servir tanto aqui quanto em qualquer local. Amai os vossos inimigos, né, e enfim, praticar o bem, né, pagar o mal com o bem, né, apagar o incêndio com água, não com mais fogo, né, não colocar lenha na fogueira. Então a ideia é essa, a gente de alguma forma não responder ao insulto com outro insulto. Não quer dizer, né, que aquela questão que fala, né, se alguém vos bate na face direita, apresentar ele a outra, não quer dizer você querer apanhar novamente, né, não quer dizer pedir para o inimigo te bater de novo. Quer dizer o quê? Quer dizer não revidar, quer dizer entender que o outro às vezes está num estágio que às vezes eu já passei, né, que está equivocado, está cego, e que a gente precisa compreender isso, que estamos em diferentes graus de evolução e que às vezes o outro não está enxergando o mal que ele está fazendo, como se fosse uma pessoa cega que não vê o que está, né, sendo feito. E a gente precisa perdoar e auxiliar e desejar o bem de alguma forma, né? Eu sei que não é fácil, a gente fala, né, a gente estuda aqui e procura praticar, mas a ideia é essa, que a gente consiga levar isso para o dia a dia de forma prática para que realmente nos transformemos, né? Possamos nos tornar realmente pessoas de bem, que possamos espalhar esses bons ensinamentos, espalhar o amor, espalhar a caridade e de alguma forma influenciar as pessoas ao nosso redor para que dessa forma isso se espalhe, né? E possamos gradativamente nos modificar e modificar o nosso mundo. Então, a nossa conversa de hoje, amigos, era isso. Espero que de alguma forma tenha auxiliado vocês. A gente pede para que possa compartilhar esse vídeo com algum amigo que você acha que possa ajudá-lo. Curta se você gostou do vídeo e se inscreva, né? Tem o sininho ali para você receber as notificações de novos vídeos. Toda terça-feira tem um vídeo novo e fora alguns vídeos, né, que às vezes postamos em momentos diferentes de reflexões, de novos pensamentos e, né, de alguma forma auxiliando, né, com passagens do nosso evangelho, passagens espíritas, para que cada vez mais multipliquemos nosso conhecimento. Tá certo? Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe. Até a próxima.